Shalom, 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 graça e paz. Olá, meu querido, minha querida, que bom a gente poder estar junto aqui e poder compartilhar a palavra de Deus, compartilhar pensamentos que o Espírito Santo vai colocando na nossa cabeça, sobretudo nesses dias tão atribulados, dias tão confusos. Mas Deus não nos deixa em confusão. Olha, o sol está caindo, o dia está terminando, mas ainda tem um pouquinho de luz natural para a gente poder gravar esse vídeo e compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Queridos, vamos lá. Esses dias difíceis, esses dias tão cheios de informação e contra-informação, de tanta confusão que vem e que é disseminada, internet, redes sociais, televisão, repórter falando isso, outro falando aquilo, opiniões das mais diversas. Sabe que esses dias eles são muito propícios para nos cansar, ainda que a maioria não esteja trabalhando, pegando no pesado. É aí que mora o perigo. Porque quando nós estamos assim, sabe, com a cabeça solta, com a cabeça desprotegida, sem nenhum tipo de foco, a gente pode ser atacado com um monte de coisa que pode prejudicar a nossa vida, sobretudo a nossa vida espiritual. Por isso é extremamente importante a gente não se esquecer da nossa essência. Não esqueça da tua essência. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Olha, não se perturbe, não deixe que nada venha roubar a coisa mais linda que Deus fez na tua vida. Nós não podemos nos esquecer, sobretudo, das bases do Evangelho. E eu quero compartilhar com você aqui algumas coisas que são fundamentais, que fazem parte dos fundamentos do Evangelho. Evidentemente, não todos os fundamentos, não tem como a gente esgotar esse assunto. Mas eu me lembrei de um texto, meditando nele na semana passada, eu me lembrei de um texto que eu gostaria de compartilhar contigo. Diz lá a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 11, verso 25 ao 30. Mateus 11, 25 e 30. Eu vou ler para você aqui. Diz aqui, ó. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos lá, gente. Olha o que diz o verso 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque, olha o detalhe, ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Em primeiro lugar, querido, a gente percebe que o Evangelho de Jesus, a base toda dele, está na graça que o Senhor revela a quem Ele quiser e esconde de quem Ele quiser. Deus esconde de quem Ele quiser e revela a quem Ele quiser. Mas perceba, a graça, ela é manifestada aos humildes. A graça não é manifestada aos soberbos. Ele esconde a graça dos soberbos, aqueles que pensam que são. E aí, meu amado, a gente sempre quando se lembra disso, logo a gente pensa, isso é para aquele que está lá fora. Isso é para aquele que não conhece a Deus, aquele que confia no seu conhecimento. Olha, é evidente que isso é verdade. Mas a verdade vai além disso, viu, gente? O que eu percebo nesse texto é que
Deus sempre vai continuar falando e revelando a sua vontade a quem? Aos pequeninos, àqueles que mantêm o coração humilde. E nós, mesmo depois de termos encontrado Jesus, corremos o risco de nos tornarmos soberbos. Corremos o risco de crescermos, desenvolvermos as nossas vidas, de alcançarmos coisas que nós não tínhamos e toda essa conquista acabar minando a nossa relação com Deus. Esse texto nos mostra isso. Deus sempre vai se revelar àquele que tem um coração de pequenino. E outro dia, enquanto eu meditava nessas coisas, isso aconteceu ainda na semana passada, eu disse para Deus assim: Senhor, mantém o meu coração com um coração de criança, como um coração humilde, um coração de pequenino, de alguém que depende de Ti. Porque Ele oculta as coisas daqueles que são sábios e instruídos, ou seja, aqueles que não querem depender dEle. E a gente pode começar muito bem e de repente se perder na jornada. Isso é o pior de tudo. Sabe que Paulo fala isso para os Gálatas? Ele disse: vocês corriam tão bem. Quem é que fascinou vocês a se desviar desse caminho? Vocês estão mais sabidos. Cuidado, hein? Não fica muito sabichão não, meu irmão. Eu não estou falando para você ficar burro. Não estou falando para você não estudar. Não estou falando para você não ler, por favor. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que você não pode confiar nestas coisas, ainda que eu possa me instruir. Eu gosto de ler, como eu gosto de ler, eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir pessoas inteligentes, mas sabe que tudo isso nos leva a correr um risco. Eu não vou, novamente quero dizer, não vou incentivar você à ignorância, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero incentivar é que o teu coração se mantenha sempre como um coração humilde. A igreja brasileira cresceu e cresceu tremendamente, que coisa boa. Mas que a igreja brasileira não perca a sua humildade. Que nós não percamos esse coração de gente pequenina, daqueles que o Pai se agrada a revelar o reino, a revelar a salvação. Mantenha-se assim. Essa foi a experiência de Paulo. Lá em Filipenses, no capítulo 3, verso 8, ele diz: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo abriu mão de tudo aquilo que havia conquistado. Quando Jesus se revela a ele, olha, querido, ele perde a sua posição no Sinédrio, ele perde a sua condição de um homem famoso, de um homem respeitado pelos judeus. Ele abre mão de tudo isso, ele abre mão do seu próprio conhecimento humano e ele diz assim: para que eu possa conhecer a Cristo, pela sublimidade do conhecimento de Cristo é que eu faço isso, meu Senhor. Por ele eu perdi todas as coisas e eu as considero como refúgio para poder ganhá-lo. É disso que eu estou falando. De você cada vez mais se humilhar na presença de Deus, sobretudo nesses dias, porque senão daqui a pouco a gente está aqui, disputa daqui, disputa da lei, quem é que tem razão, quem é que não tem razão, quem é que está certo, não o político tal, não o político aquele. Que não... Olha, gente, cuidado para você não descambar e perder a tua orientação. Lembre-se do Evangelho e das suas bases. Por isso o Evangelho, ele é um projeto que caminha segundo a vontade de Deus. E Deus quis fazer deste jeito. Se escondem daqueles que pensam que são. Se escondem daqueles que são orgulhosos. Se escondem dos sábios e dos instruídos desse mundo. E se revela a gente simples. E quando eu falo de gente simples, eu não estou falando absolutamente daquele que não tem nada, daquele que está lá na favela, daquele que está lá no morro, daquele que está lá na periferia. Tem muita gente lá que é orgulhosa, viu? Mas tem muita gente que, mesmo não estando lá, estando em lugares mais abastados, tem esse coração pequeno. Da mesma forma, tem muita gente lá que também tem esse coração de pequenino, esse coração humilde,
tão necessário para que a gente não perca a revelação diária do Evangelho. Por isso o verso 26 diz: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus quis fazer desse jeito. Então busque a Jesus, busque a sua graça e, sobretudo, cultive um coração humilde. Cultive um coração humilde, se humilhe na presença do Pai, não perca a sintonia, não perca a sintonia. Lamentavelmente, muita gente se perdeu exatamente nesse ponto, quando começou a crescer e se esqueceu da sua origem humilde dentro do Evangelho. No verso 27, Jesus diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o revelar, ou quiser revelar. Olha, de forma muito clara, Jesus disse: olha, a salvação, ela vem através de mim. O Pai fez de mim esse instrumento da salvação da humanidade. Agora preste atenção, ninguém vai conhecer o Filho se o Pai não revelar. Mas por outro lado, ele também diz: e ninguém conhece o Pai se o Filho não revelar. Olha que coisa linda. O Pai revela o Filho e o Filho revela o Pai. Não existe outro caminho, não existe outra forma, não há outro modo de nós sermos salvos se não for assim. Então, o Evangelho, em segundo lugar, também é a revelação da salvação através de Cristo Jesus. Quando o Pai, querendo se revelar ao mundo, usa o Filho torna-se a revelação do Pai. Tendo Deus outrora falado, diz lá o escritor de Hebreus, de muitas formas, de muitas maneiras, pelos profetas, aprouve nesses dias nos falar através do Filho. Ou seja, Deus usou profetas, Deus usou muitos métodos para poder se comunicar com o homem, mas aí ele estabeleceu como sua voz ao mundo o próprio Filho. O Filho é quem revela o Pai, e o Pai é quem revela o Filho. E dessa forma a salvação nos é oferecida. Por isso lá em Atos capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, somente através de Jesus. Isso é base do Evangelho. Existem muitas pessoas bem intencionadas, existem muitas pessoas queridas, existem muitas teorias. Olha, quem sabe por aqui, intercede por ali, porque a religião tal, porque a religião assim, aquela religião aquela. Olha, acabou, não se trata de religião. O Evangelho diz de forma tácita, clara, absoluta, é através do Filho que a salvação vem. Não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, porque nos céus e na terra não existe outro nome, somente o nome de Jesus. E Ele é a revelação do Pai. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Porque Deus se revela através do Filho. Já no verso 28, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus se interessou pelo homem para que o homem pudesse ser salvo e ser levado para a eternidade em salvação. Mas esse verso aqui também mostra que Deus, na sua sensibilidade, ele se identifica com as nossas dores no tempo presente. Evidentemente, a maior dor que o ser humano poderá sentir é a dor de ser lançado eternamente no inferno. E Jesus veio resolver esse problema. Ele se torna o caminho, a verdade e a vida para que a gente possa chegar ao Pai. Mas o Evangelho não é somente isso. O Evangelho não é o ali e o além. O Evangelho trata da nossa situação também agora. Não é somente a salvação que ela será
completada, consumada na nossa vida, no dia da nossa morte ou no dia do arrebatamento da igreja. Não. Ele fala assim, eu me interesso por vocês agora. Eu quero participar da vida de vocês. E ele diz, venham a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vou oferecer alívio. Esse convite é para quem não conhece Jesus, mas esse convite também é para quem conhece Jesus. Você que conhece Jesus, você que tem essa experiência com o Senhor, vá até Ele também levar os teus fardos pesados. Em dias tão difíceis como esses que estamos vivendo, que coisa boa é a gente ter um lugar de refúgio. Davi descobriu isso, Salmo 23, lindíssimo Salmo 23, você conhece muito bem, não vou ficar aqui recitando o Salmo 23, mas ele fala do descanso que encontramos junto ao nosso pastor, e o nosso pastor é Jesus, e ele diz, você está cansado, você está sobrecarregado, você está precisando de alívio, vem à minha presença, então vá à presença de Jesus. Ah, pastor, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? Pastor, me diga como é que eu vou pagar minhas contas. Olha, existem uma série de questões hoje na cabeça de todo mundo, no Brasil inteiro. E nós também, filhos de Deus, por que não? Por que não podemos ter essas interrogações na nossa mente? Mas existe um lugar de socorro para nós. É isso que eu gostaria que você entendesse. Não vai adiantar você ficar se lamentando. É como diz o salmista, como disse Davi. Do que vai me valer eu ficar me queixando dos meus adversários? Ele diz assim, então eu irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha alegria. Então vá até Jesus, vá à presença de Jesus, dobre os seus joelhos, fale das suas aflições. Você está com medo? Vai lá, despeja os teus medos na presença dele. Chega lá e fala, Senhor, o meu coração está atemorizado, eu não sei o que vai ser o amanhã. E ele vai trazer para você, querido. Ele vai trazer alívio para a tua vida. Ele vai trazer descanso para a tua vida. O projeto de Deus para a eternidade, evidentemente, é o principal. Por quê? Porque eternidade é eternidade. Tornou-se eterno, eterno é irreversível. Tanto na eternidade com Deus, como na eternidade na perdição. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus não ignora esse tempo que você está vivendo, que nós estamos vivendo. E ele diz, eu quero participar disso. Eu quero participar disso. Eu quero trazer alívio para as aflições de vocês. Nesses dias tão atribulados, não perca o foco do Evangelho. Senão daqui a pouco você vai ficar aí queimando o teu fosfato, pensando, tentando resolver com a tua cabeça cada vez mais cansado. Não deixe que as aflições escondam Jesus. Não deixe que as aflições sobreponham o teu Senhor. Vá até Ele. Vá lá buscar o teu descanso. Pega o teu fardo, lança na presença dEle. Ele vai trazer alívio para você. Isso também é base do Evangelho. Um Evangelho que só fala daquilo que virá, esse Evangelho, ele está quebrado, ele está incompleto. Porque eu entendo pela palavra de Deus que o Senhor nos socorre também no tempo presente. E esse é o tempo do teu socorro. Amém, querido? Recebe o socorro do Senhor. Depois ele diz no verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Em quarto lugar, querido, uma base muito sólida do Evangelho, que o Evangelho também é um convite ao discipulado. É um convite de Jesus ao discipulado. Jesus quer te socorrer? Acabamos de ver aqui. Ele quer trazer alívio ao teu coração? Acabamos de ver aqui. Jesus, a revelação do Pai para a salvação eterna? Vimos também agora há pouco. Jesus revela o Pai revela Jesus. Nós vimos isso também. Mas aqui ele está dizendo, olha gente, eu quero estabelecer um compromisso com você. Aí depende da gente. Será que a gente quer aprender de Jesus? Tem muita gente que tem aprendido um monte de coisa, tem aprendido com a vida, tem aprendido na televisão, tem aprendido com esses programas horrorosos que estão por aí. Eu vou dizer, esses ensinos, eles são vazios, são inócuos, servem para muito pouco. Quando a gente aprende Jesus, isso traz base sólida para a vida da gente. Por isso ele diz,
Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha que coisa linda. Ele está dizendo, quem aprende de mim, alcança descanso. Quando a gente aprende Jesus, quando ele nos ensina, ainda que seja na dureza, em tempos difíceis, em tempos de guerra, mas são tempos também de ensino. Então hoje, você pode receber a paz completa para a sua alma, quando você se decide a se tornar um discípulo de Jesus. Quem sabe você é um membro de igreja, quem sabe você pertence a alguma religião, isso não vai mudar a vida de ninguém. Aliás, hoje a gente percebe cada vez mais o número de pessoas aumentando dentro das igrejas, mas em detrimento do crescimento do discipulado. Muita gente querendo receber o auxílio, querendo receber o alívio, muita gente querendo receber a proteção, mas pouca gente querendo aprender, pouca gente querendo se tornar um discípulo do Senhor. E o discipulado se dá, evidentemente, através da palavra, através do Espírito, mas também através de alguém que te auxilia, alguém que ora por você, alguém que te ensina, um irmão mais velho, uma irmã mais velha. Não fique solitário, aprenda de Jesus com alguém. Não é uma pessoa levantada para te oprimir, não é alguém que foi levantado lá para trazer peso para a tua vida. Pelo contrário, isso não é discipulado. Isso é cabresto que não vai resolver o problema de ninguém. Isso são imposições religiosas, não resolve o problema de ninguém. Aliás, tem um monte de gente que já abandonou a fé por causa disso. O que eu estou dizendo é daquele que te serve. E o serviço, e Jesus disse isso, ele falou assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E o serviço do qual que ele está falando é ele nos dar aquilo que precisamos e não nos dar aquilo que a gente quer. Da mesma forma, quando alguém for te servir com a palavra, vai dar para você aquilo que você precisa. E muitas vezes nós não queremos aquilo que precisamos. Muitas vezes nós queremos que Deus venha satisfazer a nossa vontade. Esse não é o serviço do Senhor, esse não é o discipulado. O discipulado é Deus trazer para a tua vida aquilo que de fato você precisa. Pois então, aprenda dele. Disponha-se a aprender. Toma o jugo dele e aprenda dele, porque ele é manso e humilde de coração e ali você vai achar descanso para a tua alma. Então o Evangelho também nos chama para o aprendizado. O Evangelho nos chama para o compromisso. Em quinto lugar, dentro da nossa breve reflexão, eu queria que você entendesse, olhando para o versículo número 30, ele diz lá, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em quinto lugar, o Evangelho não é uma religião. O Evangelho não tem nada a ver com imposições e vontades humanas. O Evangelho não é um código, não é uma lista de regras. Isso não muda, isso não transforma ninguém. Já vi muita gente tentar, entrar por um caminho desse de dureza, abrir completamente mão da graça e se impor, não é? Vamos lá, tem que ser assim, tem que ser na raça. Depois de um tempo acaba jogando tudo fora, como se diz aí na gíria, chuta o balde, larga tudo e vai lá chafurdar no pecado. Evangelho não é o pode, não pode, não tem nada a ver com isso. O Evangelho é a transformação do homem pelo poder de Deus. O poder de Deus para todo aquele que crê. Toda imposição religiosa, além de não transformar o homem, ainda vai cansá-lo mais ainda. E aquilo que a princípio era para trazer alívio para o homem, traz mais peso, traz mais cansaço, exatamente por causa da imposição do homem sobre o homem. O Evangelho, querido, ele oferece vida, portanto ele não é religião. O Evangelho é a vida de Deus em nós. E hoje Deus oferece para você jugo suave e fardo leve. Olha, se o jugo não for suave, preste atenção. Se o jugo não for suave, se o fardo não for leve, preste atenção. Se o jugo não for suave,
Se o fardo não for leve, tem nada a ver com Jesus. Ok? Tem nada a ver com Jesus. Por que eu posso afirmar isso? Porque não fui eu que disse isso. Foi o próprio Senhor. Ele disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E a gente tem visto pessoas dentro das igrejas cada vez mais cansadas, sobrecarregadas por imposições religiosas, por estruturas rígidas, pesadas, que obrigam as pessoas a fazerem coisas que nem mesmo o Evangelho propõe. Portanto, liberte-se disso. Jesus tem para você jugo suave e tem para você fardo leve. Amém? Esse é o meu recado, um recado tão simples para você, que Deus possa te abençoar, que você possa entender essas coisas e trazer para você vida de Deus, alegria de Deus, manifestação da vontade de Deus na sua vida. Não perca o teu coração humilde, não perca o teu coração de pequenino, porque para os pequeninos é que ele se revela, ok? Mas antes de eu terminar, eu quero dar um recado para você. Olha, querido, você que está me ouvindo, querida, você que está me ouvindo, vocês que estão aí me vendo, eu lancei um livro recentemente, um livro muito lindo, eu vou colocar, vai aparecer aí na tela o nome do livro, tá? Um encontro especial. E se você quiser adquirir esse livro, é só você fazer contato conosco entrando nesse site que está aqui embaixo, tá? Que está no rodapé aqui desse vídeo. É o site caminharpublica.com.br, caminharpublica.com.br. Lá você pode comprar pela internet, você vai receber aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, a gente entrega para você. É um livro muito bom, muito gostoso, é um livro de muita inspiração. Nossa, ele não tem absolutamente nenhum pudor em falar que o livro é bom. Foi ele que escreveu. Não, mas o livro é bom mesmo. Porque o que tem lá é a palavra de Deus e a palavra que vai te inspirar. Nada de falsa modéstia, não é? Foi num momento muito importante da minha vida que Deus me levou àquela reflexão e eu quero compartilhar com você através desse livro. Então, você quiser adquirir esse livro, é só você entrar lá no site e daqui a pouquinho ele vai estar chegando aí nas tuas mãos. Pode pagar com cartão de crédito, pode pagar com boleto, pode pagar com cartão de débito, tem lá um monte de formas para você pagar. É bem baratinho, tá? Já está com as despesas, inclusive, do correio para poder chegar na tua casa. Que Deus te abençoe grandemente, coragem, vamos em frente. Esse tempo vai passar, o importante é a gente permanecer humilde na presença do Senhor. Shalom, querido, graça e paz.